surgiu a ideia de fazer um espaço sustentável com materiais mais simples, reaproveitados. Nós encontramos na internet, tem diversas ideias disso. Então surgiu a ideia da gente utilizar, fazer uma cama de pallet, um estrado de madeira, um caixote de feira e tudo mais. Então veio surgindo essa ideia de elementos sustentáveis que nós mesmos podíamos fazer. Então surgiu a ideia de fazer a luminária com tronco de madeira. O Ricardo mandou o tronco, eu busquei na casa dele, levei para minha casa, montei junto com meu pai, que é advogado. Então nós compramos o trilho de ferro, as luminárias, aí montamos tudo na madeira, no tronco. Eu trouxe, entreguei para o Ricardo, ele invernizou junto com o pai e montamos. A mesa, ela seguiu a mesma ideia, foi a junção, né, da luminária com a cama, porque são os troncos do pé da mesa são da mesma árvore que a luminária. E a tábua de pinos que utilizamos no topo foi a mesma ideia que a gente utilizou para poder detalhar a cama. A iluminação desse espaço, nós estudamos bastante em relação à iluminação, a própria luminária que nós mesmos fizemos, e nós temos vários pontos de iluminação indireta. Por quê? Às vezes nós estamos 3 horas da manhã, resolvemos acordar para ir ao banheiro e quando acende aquela luz forte, ofusca a visão. O que acontece? Temos luzes de fácil acesso, fraquinhas, que não são indiretas, para a pessoa apenas saber por onde ela está andando, chegar até o banheiro ou sair para a cozinha ou aonde for. Nós temos toda a iluminação, foi estudada de uma forma que fosse bem agradável, que desse somente a gente conseguisse ver somente o trajeto que a gente tinha que decorrer, e também uma iluminação para leitura, que temos o espaço de leitura, são 2 cadeiras que a gente considera como espaço de leitura, e tem uma iluminação própria para ela, que são 2 arandelas em cima, junto com a iluminação. Essa iluminação indireta, porque é uma seção só, tanto para o piso quanto para o teto, ela foi pensada por exemplo, você acorda de madrugada, quer ir no banheiro, você acende a luz, não vem aquela luz forte na sua cara, fica uma luz indireta, você consegue enxergar o banheiro sem te atrapalhar e você fica uma coisa agradável, né? Não fica aquela luz ofuscante, que foi o que a gente pensou em todo o projeto. Nenhuma luz, nem no quarto, nem no escritório, são fortes, são ofuscantes. Nós pensamos sempre em iluminações indiretas, sempre para compor com o ambiente e deixar ele mais agradável possível. E essa iluminação também, ela é uma iluminação que foi pensada para trazer o conforto. Geralmente, quando você vai trazer o conforto para um local, se for uma residência, a gente vai utilizar a iluminação um pouco mais amarelada, uma iluminação quente, e não uma iluminação branca, fria. Porque a iluminação quente, ela dá ao seu cliente, dá àquela pessoa que vai utilizar, uma sensação maior de conforto. Então, uma das pegadas aqui que tivemos, para que a pessoa chegasse e tivesse inicialmente um conforto, foi utilizar iluminações amareladas, ok? E também utilizar essa sustentabilidade, que é o que eu venho comentando. E precisávamos também manter essa questão da sustentabilidade, e tivemos a ideia de usar como papeleira e como toalheira caixotes de feira, que também foram elementos que utilizamos no escritório. Nesse escritório aqui, utilizamos também alguns elementos rústicos. Por exemplo, é a luminária que nós utilizamos. Essa luminária aqui, ela é uma luminária mais simples, uma luminária que tem como os mobiliários que estamos utilizando. Utilizamos aqui também material reutilizado, tá? Só colocamos aqui uma lâmpada para dar o destaque. Como toalheira pro banheiro, pro box, para ser utilizado pelo usuário, né? Colocamos uma escada, já que o box ele é bem comprido, deixamos ele encostado no canto com um detalhezinho de uma planta. Esse foi assim, o conceito que nós encontramos para tentar harmonizar com o quarto. Eu acho que o resultado para nós ficou excelente, conseguimos atingir o nosso objetivo, e o mais interessante é que nós fizemos em todo o projeto, né, nós conseguimos fazer com um baixo custo
são elementos que as pessoas podem fazer na própria casa e mantém também o estilo que a gente gostaria de fazer. A gente tinha pensado numa cama mais rústica, só que começamos a pesquisar, um dos arquitetos, o Douglas, de repente deu uma ideia nele, falou, pô, vamos buscar para a parte de reaproveitamento, então vamos para o pallet. Aí nós fomos em busca do pallet, consegui através de patrocínios pallet, e resolvemos nós mesmos lixar o pallet, começamos a pesquisar algumas referências de como poderíamos fazer e começamos a montar. Nós mesmos fizemos, nós mesmos lixamos, nós mesmos montamos e nós pegamos o pallet, é um pallet meio para cada espaço da cama e começamos a montar ela, deixamos todo o pallet aparente com material, com um contorno em volta, com um tábua de obra mesmo, uma pegada bem de reaproveitamento. Os materiais são utilizáveis, são reutilizáveis. Então, junto com essa ambientação que estamos tentando trazer ao cliente, além do painel artístico com fotografias, essa iluminação um pouco mais quente, também exploramos diversos detalhes na composição desse ambiente. Por exemplo, fonte. Utilizamos uma fonte que é aquele som mais calmo, aquele som da natureza. Colocamos uma vegetação interna justamente para dar essa composição. Então, assim, todo momento não estamos tentando utilizar materiais planejados, materiais de alto custo, materiais em que a obra demore mais e seja mais custosa. Nós sempre estamos utilizando materiais naturais, sustentáveis, essa pegada da natureza, trazendo essa pegada da natureza para dentro do projeto. O próprio escritório, ele remete a isso ao tempo inteiro. Então, não só com a utilização da fonte, mas também com a utilização da vegetação e dos próprios materiais que utilizamos, como a madeira vinda da bancada e a madeira vinda do pallet. A ideia foi pensar num reaproveitamento que fosse uma cama que não tivesse um custo alto, fosse fácil de fazer. Porque a ideia desse quarto é uma suíte agradável de um custo mínimo. Então essa foi a ideia também desse reaproveitamento, dessa montagem. Esse painel de quadros, ele é justamente para dar um toque pessoal, é para sugerir a personalidade desse nosso cliente. A gente tem que esse cliente, ele pode não só aqui nesse painel colocar vegetação, colocar quadros, imagens. A gente sugere também que esse painel não só mostre fotos, mas dizeres, seja alegre, que essa é a pegada também do quarto. A gente já tinha elementos de madeira no quarto, no escritório, e a madeira também ela foi utilizada também para manter esse estilo. Então, nós conseguimos uma madeira que ela leva uma rusticidade que já era encontrada dentro do projeto. Então, ela consegue compor o projeto todo. Ele se fala, nós temos a pintura cinza no quarto, levamos o porcelanato cinza para o banheiro. Nós temos os elementos em madeira no quarto, no escritório, temos o porcelanato imitando a madeira no banheiro também. O caixote que foi utilizado no escritório, o caixote também foi utilizado no banheiro. Sempre sugerindo algo e tentando criar uma composição e ao mesmo tempo uma personalidade. Nós entendemos que esse quarto também, ele remete à personalidade do indivíduo que o vai utilizar. Às vezes você tem um mobiliário que é planejado, ele remete a um tema arquitetônico, moderno, contemporâneo, rústico, e aqui não. Aqui a gente, fora a materialidade e sustentabilidade, tudo aquilo que a gente foi acrescentando remete a uma personalidade da pessoa que utiliza. A iluminação, o painel e os demais adereços. E as pessoas ficaram muito surpreendidas com o resultado que a gente conseguiu atingir utilizando elementos tão simples como a cama de pallet. Já tiveram pessoas procurando a gente querendo a cama de pallet, já vendemos cama de pallet. O quarto é um quarto funcional. No programa Casa Comigo, semear ideias ecológicas e plantar sustentabilidade é ter a garantia de termos um futuro fértil e consciente.
No próximo programa, acompanharemos todos os detalhes do espaço Canto do Encanto e também do luxuoso banheiro arquitetado por Graziele Monteiro. Até lá!